segundo vídeo da série de vídeos que tratam padrões de projeto. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar o padrão de projeto Decorator, o primeiro exemplo da série. Muito bem, então lembrando que o Decorator ele é um dos padrões de projeto apresentados no catálogo de padrões, o livro que eu comentei no vídeo anterior. Muito bem, todo padrão de projeto nesse livro ele é descrito em um conjunto de seções. Cada padrão é uma espécie de capítulo, né? Esse capítulo é dividido num conjunto de seções e sempre a descrição começa com essas duas seções que estão aí colocadas. Intenção, também conhecido como. Então, intenção, para que serve o padrão de projeto Decorator? Diz assim: acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente e diz: Decorator fornece uma alternativa flexível para extensão de funcionalidade, também conhecido como wrapper invólucro. Vamos entender isso melhor, né? Mas antes disso, uma outra seção que é a estrutura. Então, um padrão de projeto, como eu já disse no vídeo anterior, ele é o quê? Ele é uma solução dentro do paradigma de orientação a objetos, ele é composto por classes, ele é uma estrutura de classes, então aí está a estrutura do padrão de projeto Decorator, que prevê três papéis. Quer dizer, o papel do Decorator em si, que é a classe que está abaixo à esquerda nesse diagrama, uma classe chamada Component, que seria uma classe abstrata, e uma subclasse dela chamada Concrete Component, que seriam, digamos assim, aqueles elementos que terão a funcionalidade estendida pelo Decorator. Mas vamos entender tudo isso passo a passo. Muito bem, então voltando para a intenção, que é uma descrição resumida de para que serve esse padrão de projeto, diz assim, então vamos lá. A intenção: acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Vamos focar nisso que eu deixei sublinhado. Acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Vejam bem, a um objeto. Nós estamos falando de orientação a objetos e aqui não apareceu a palavra classe. Fala, acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente. Então vejam, no contexto da orientação a objetos, nós temos os dois conceitos, o conceito de classe e o conceito de objeto. Então vejam, quando eu digo... E classe, o que é classe? Classe é um elemento do tempo de desenvolvimento. Quando eu desenvolvo um software, eu produzo classes. E objeto é um conceito do tempo de execução. Quando eu boto um programa orientado a objetos para executar, o que acontece? As classes originam instâncias, objetos, e são os objetos, digamos assim, que trabalham ao longo da execução do programa. Muito bem, então, veja, voltando ali o que está sublinhado, acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto. Ele não diz a uma classe. Ou seja, um elemento de tempo de execução. Vai acontecer isso durante a execução do programa, esse acréscimo de responsabilidades. Ele ainda usa a palavra dinamicamente. Quer dizer, na prática, isso acaba sendo redundante, porque se eu estou falando de objeto, eu estou falando de tempo de execução. E quando eu falo dinamicamente, eu também estou falando em tempo de execução. Então, acrescenta responsabilidades em tempo de execução a um elemento do programa que é o meu objeto. Muito bem. Ok, acrescenta responsabilidades. Vejam, se acrescenta o objeto e não acrescenta a classe, diz que, olha, a gente não vai mexer no código dessa classe, no código de uma classe, para acrescentar funcionalidades. Óbvio, se eu quero alterar funcionalmente uma classe que existe, quais são as minhas alternativas? Pensando assim, logicamente, bom, ou eu altero o código dessa classe, ou eu crio uma subclasse dela e faço as alterações que eu quero. Vejam, mas eu estaria atuando na classe e não no objeto. E o Decorator ele fala que ele atua sobre o objeto. Vamos em frente. E, no mais, ele diz assim, olha, Decorator, vamos para a próxima parte que eu sublinhei. Decorator fornece uma alternativa flexível para a extensão de funcionalidade. Vejam, uma alternativa para a extensão de funcionalidade, ou seja, Decorator não é o único caminho possível para extensão funcional, acréscimo de responsabilidades, mas ele é uma alternativa, dentre outras. Porém, esta alternativa que é o Decorator, dizem os autores, que ela é uma alternativa flexível. Então, quando diz que é flexível, está comparando, pelo menos com alguma outra possibilidade que não teria essa flexibilidade.
Tá? Vamos entender isso melhor, porque até aqui a coisa está muito vaga, muito abstrata. Vejam, padrões de projeto. Um padrão de projeto, no geral, eu falei isso no outro vídeo, ele é o quê? Ele é uma solução para um problema de projeto. Então eu penso que para entender essa possível solução que é o Decorator, isso vale para os demais padrões, a gente tem que pensar no contexto de um problema. Então eu estou propondo, vou falar de um problema, né? E aí vamos ver o Decorator resolvendo esse problema. Então vejam, aí eu tenho um diagrama de classes, nesse diagrama de classes eu tenho uma superclasse abstrata DAI, dado, né? E eu tenho uma subclasse concreta Die6Faces, um dado de 6 faces. Né? Então, e qual é o problema? Bom, isso não é problema. Né? O problema é o seguinte: essas classes eu as produzi tempos atrás, no contexto de um desenvolvimento, né? Trabalhando com dados, obviamente nós estamos falando de jogos, então nós tínhamos o dado de 6 faces, tínhamos outros dados também implementados, a lógica implementada nestas classes que estão aí apresentadas, tinha também uma apresentação visual, e a ideia era o quê? Olha, toda vez que eu acionar esse dado, ele executa o método de lançamento. O método de lançamento, aí está colocado o método RowDie. O método RowDie, que naturalmente ele é abstrato na superclasse, e ele ele é sobrescrito com um método concreto, naturalmente, na subclasse. Por que não na superclasse tem que ser abstrato? Porque dados diferentes, né? Dado de 6 faces, 12 faces, 20 faces, cada um terá o seu algoritmo próprio. Não dá para ter um algoritmo de lançamento de dado que valha para todos na superclasse. Muito bem, isso é o contexto, isso ainda não é o problema. Muito bem, nesse contexto, qual era o meu problema? Isso aí estava pronto, eu queria reusar para uma determinada finalidade, porém, eu precisava de algo diferente. Eu precisava de um dado com a capacidade de bloquear-se. Como bloquear-se? A ideia é o seguinte: essa implementação de dado que aí está, todas as vezes que eu invocasse o método RowDie, ele me retornaria um valor. Eu quero que isso não aconteça, eu quero uma implementação diferente. Eu quero o seguinte: na primeira vez que eu invocar o método RowDie, ele me retorna um valor. Se eu invocar esse método de novo outras vezes, eu quero que o dado esteja bloqueado e ele me retorne valor nulo. Então esse é o problema. Como é que eu uso isso aí que não foi pensado, esse dado, essa implementação de dado que aí está, não foi pensada para bloqueio? Como é que eu faço esse dado bloquear-se? Então vejam, a ideia do dado bloquear-se, o dado ele já tem uma capacidade de lançamento, de geração de números inteiros aleatórios, mas eu quero, vejam, uma responsabilidade adicional, uma capacidade, uma funcionalidade adicional, que é a funcionalidade de bloqueio. Puxa, mas o Decorator, o que ele me diz? Que ele acrescenta responsabilidades adicionais dinamicamente ao objeto. Puxa, então Decorator talvez fosse uma solução para esse problema. E na prática eu vou mostrar o Decorator resolvendo esse problema. Só que vejam, Decorator é uma alternativa. Será que Decorator seria a primeira solução que eu pensaria? Bom, para quem conhece padrões, pode ser que sim. Agora, para quem não conhece padrões, provavelmente iria por esse caminho, a extensão de funcionalidade via herança. Então vejam, as duas classes superiores são as classes que eu já tinha. Puxa, eu quero o bloqueio, o que eu faço? Bom, crio uma subclasse de Die6Faces, então está lá a classe abaixo de todas. Lockable Die6Faces é um dado de 6 faces bloqueável. E eu tenho a sobrescrita do método RowDie, o método de lançamento. Quer dizer, como eu implementaria essa sobrescrita? Basicamente, eu teria que ter um atributo de controle para saber se o dado está bloqueado ou desbloqueado. Se ele estiver desbloqueado, eu faço o quê? Eu faço a execução do lançamento e retorno o valor e bloqueio. E nas próximas tentativas de execução do método RowDie, ele vai retornar nulo porque ele estará no estado bloqueado. Ok,
funciona, né? Provavelmente quem não conhece padrões certamente iria por essa via. Bom, mas a ideia é que conhecendo padrões a gente consegue fazer diferente. Muito bem, então vamos resolver esse problema não via herança, como aí está colocado, mas via o uso do padrão de projeto Decorator. Muito bem, lembrando que o Decorator, olha, ele é uma alternativa flexível para a extensão de funcionalidade. Então, provavelmente, essa alternativa não é tão flexível quanto o Decorator, mas isso a gente vai olhar mais tarde. Muito bem, então aí está o problema solucionado, não via herança, como mostrei antes, mas via Decorator. Observar que as duas classes apontadas pelas setas azuis são aquelas mesmas classes que estavam na modelagem desde o início. A classe Die e a classe Die Six Faces. Quem é o elemento novo? O elemento novo é o Die Decorator, a classe abaixo à esquerda. Então vejam, a posição do Decorator nessa estrutura de classe, ela reflete aquela estrutura que eu mostrei antes. Quer dizer, o Decorator é uma subclasse da superclasse abstrata, o nosso component aqui se chama Die, dado, e ele agrega a superclasse abstrata. Então vejam, uma herança e uma agregação nesse diagrama. Vamos pensar o seguinte, uma agregação, a gente mostra num diagrama de classes, mas na prática uma agregação, a agregação, ele é um conceito que se materializa entre objetos, é um objeto que agrega outro objeto. Então o que acontece? Lembrem que a agregação ela tem aquela conotação de posse, um objeto agrega outro objeto, um objeto possui o outro objeto. Até me dá uma ideia de embutimento, que é uma ideia assim um pouco conceitualmente ruinzinha, mas ok, ajuda a entender. O objeto está embutido em outro, um objeto possui o outro, por aí vai. Muito bem, então o que acontece? O Decorator, ele agrega Die. Só que uma instância de Decorator não vai poder agregar uma instância de Die, a superclasse, por quê? Porque é uma superclasse abstrata. E uma classe abstrata não gera instância. Então, na prática, nesse diagrama, considerando essas classes que aí estão, o Decorator vai agregar, uma instância de Decorator, na prática, vai agregar uma instância do dado de 6 faces. Naquele seu atributo lá, o primeiro atributo que aparece no diagrama, a Die. A Die do tipo Die, na prática, o objeto Decorator agregará um objeto dado de 6 faces. O objeto Decorator possuirá um dado de 6 faces. Muito bem. O que acontece com o algoritmo do método de lançamento que o Decorator implementa? Porque, vejam, ele herda o método RowDie, que é o método de lançamento, que é abstrato. Sendo o Decorator uma classe concreta, nós queremos que seja, ele tem que sobrescrever o método abstrato. O algoritmo está colocado aí do lado, mas eu vou mostrar isso num diagrama de sequência. Então vamos olhar esse diagrama de sequência. Nesse diagrama de sequência, eu tenho no meio o Decorator, uma instância de Decorator, e eu tenho à direita uma instância do dado de 6 faces que é agregado pelo Decorator. Quer dizer, o Decorator aponta o dado de 6 faces. E na esquerda eu tenho um terceiro objeto que eu chamei de cliente. É um elemento genérico, quer dizer, é o elemento que está interessado em invocar o método de lançamento, o método RowDie, para um dado efetuar o seu lançamento e gerar o número que um dado gera no seu lançamento. Então o que acontece? O cliente, como é que ele faz isso? Ele tem que apontar um dado. Então ele tem um atributo, alguma coisa assim, digamos um atributo, por exemplo, não necessariamente, mas digamos que ele tem um atributo cujo tipo é Die, a superclasse abstrata. Atributo do tipo Die. Bom, evidentemente ele jamais vai apontar um Die, porque a classe Die, dado, jamais é abstrata, não gera instância. Só que os dois objetos que aparecem aí são instâncias de subclasses de Die. O objeto Decorator e o objeto que eu chamei de dado real, que é um dado de 6 faces. Então o que acontece? O cliente ele tanto pode apontar uma instância de Decorator, como pode apontar uma instância de dado de 6 faces.
Se ele apontar uma instância de dado de 6 faces e invocar o método de lançamento, o lançamento simplesmente acontece, ok. Agora, se nós fizermos o cliente apontar não um dado de 6 faces, mas um decorator, e ele invocar o método de lançamento do decorator, como aparece neste diagrama, o que acontece? Então, aquele algoritmo do slide anterior, ele vai dizer o quê? Que quando o decorator executa o seu método rollDie, a primeira coisa que ele faz é executar o método getUnlocked, para obter o valor do seu atributo unlocked desbloqueado. E aí ele avalia o valor desse atributo naquela estrutura condicional. Então, se unlocked, ou seja, se eu estiver desbloqueado, o que eu faço? Eu invoco o método lock para bloquear e eu invoco o método rollDie lá do dado que eu agrego, que é um dado de 6 faces, que o decorator agrega. E ele vai retornar o quê? O valor que o dado de 6 faces retornar. Muito bem. Nota, dentro da estrutura condicional foi invocado o método lock para bloquear o dado. Se houver uma nova invocação do método rollDie para decorator, o que vai acontecer? Ele vai getUnlocked, quando chegar na estrutura condicional, vai dar o quê? Falso. Ele não vai entrar na estrutura condicional, consequentemente, ele vai retornar o valor nulo. Ok? Então, aí está o dado que se bloqueia. O dado que se bloqueia sob a ótica do cliente. O que o cliente enxerga? O cliente enxerga que ele tem um atributo do tipo dado, ele invoca o método de lançamento de dado para esse dado que ele está apontando, e num primeiro momento ele recebe um valor, nas próximas tentativas ele recebe nulo. Puxa, o dado está bloqueado, o cliente enxerga um dado bloqueado. Se o cliente passar a apontar um dado real, todas as vezes que ele invocar o rollDie, ele vai receber um valor. Então, nota, ele aponta um dado, ele conhece um dado, ele referencia um dado e ele está observando um comportamento diferente. Puxa, além do comportamento típico de um dado, eis que há uma responsabilidade adicional, uma funcionalidade, uma capacidade adicional, que é o bloqueio. Ok? Muito bem. Então, espero que isso esteja claro. A operação do decorator, a solução do decorator, melhor dizendo, e como a adoção do decorator para esse problema colocado, do bloqueio de dado, resolveu o problema. Muito bem. Vamos agora explorar um pouco daquilo que está dito naquele texto da intenção do padrão de projeto. Então diz lá, decorator é uma alternativa flexível para extensão de funcionalidade. Vejam, se é uma alternativa flexível, é reflexível em relação a quê? Ou o que não seria flexível? Então vamos comparar o decorator com a outra solução, com a outra possibilidade. Então vejam, nós temos à esquerda a alternativa de extensão funcional com herança, que funciona, criar uma subclasse de Die6 Faces, e a outra alternativa, que é o decorator que nós estamos vendo aí. A rigor, as duas funcionam. Então, por herança, eu imagino que esteja claro para todos. Obviamente não aprofundei, só comentei o que seria a implementação do método rollDie em Lockable Die6 Faces, a subclasse lá debaixo de todas. E agora a gente acabou de ver como seria a solução via decorator. Isso estaria compreendido. Bom, vamos modificar um pouquinho a situação. Então, observa lá no diagrama de baixo, nós temos a classe Die, temos a classe Die6 Faces, logo abaixo dela temos o decorator, só que eu acrescentei mais duas subclasses, um dado de 12 faces e um dado de 20 faces, colocadas à direita lá no nosso diagrama de classes. Então observa, eu estou querendo dizer o seguinte, olha, e se a minha necessidade de bloqueio fosse não apenas para o dado de 6 faces, mas para outros dados que podem existir, que existem no contexto dos jogos.
Um dado de 12 faces, um dado de 20 faces, 8, 4, 2 faces, uma moeda, e por aí vai. E se eu a minha situação fosse essa, como é que eu faço para bloquear? Bom, com a alternativa da herança, o que está colocado ali acima, que nós aplicamos para o dado de 6 faces, a solução seria a mesma. Eu teria que criar uma subclasse para o dado de 12 faces e uma outra ainda para o dado de 20 faces. Quer dizer, cada classe concreta, subclasse de DAI, cada subclasse concreta de DAI, quer dizer, cada dado concreto, precisaria ter uma subclasse com a capacidade de bloqueio. Muito bem. Então eu precisaria criar 3 subclasses, supondo esses 3 tipos de dado que aí aparecem. Ok. E a solução com o decorator? O que eu precisaria fazer para que aquele decorator que eu acabei de mostrar pudesse bloquear também o dado de 12 faces e o dado de 20 faces? E a resposta é nada. Uma instância do decorator, do DAI decorator, ela faz o quê? Ela agrega uma subclasse de DAI. Então, o nosso decorator, ele pode agregar uma instância do dado de 6 faces, do dado de 12 faces, do dado de 20 faces, ou qualquer outra subclasse que eu colocasse aí. Então, o que acontece? Eu não preciso fazer absolutamente nada para que aquela solução que eu construí para bloquear um dado de 6 faces possa ser reusada para bloquear outros tipos de dado. Nada. Está pronto. Então vejam como é uma solução, usando a palavra que está aí colocada dos autores, flexível. Observem como é uma solução flexível, mais flexível do que a solução via herança. Vamos modificar um pouquinho mais o contexto para mostrar essa flexibilidade. Eu estou propondo agora 2 decorators sob a classe DAI. Então, olhando o diagrama de classes aí, na classe mais à esquerda, a subclasse mais à esquerda, BIP Decorator, que é um decorator, agrega a superclasse, e a segunda classe, da esquerda para a direita, Lock Decorator. É um decorator de bloqueio, eu mudei o nome em relação ao diagrama anterior, porque lá era um decorator só para o dado, e aqui eu quero decorators mais de um, cada um com uma finalidade específica. Então, troquei o nome. Então, vejam, qual é a ideia do BIP Decorator? A ideia do BIP Decorator é que é um decorator que acrescenta a funcionalidade de emissão de som. Então, qual é a ideia? Olha, eu quero que um dado que, quando ele for lançado, além do lançamento em si, que é o comportamento de um dado, eu quero que ele emita um som, um bip, por exemplo. Ok, quero que ele emita um som, que ele emita um bip, perfeito. E o Lock Decorator, um decorator de bloqueio, é a ideia do bloqueio, que a gente já discutiu antes. Muito bem. Agora observa, eu vou passar para o próximo slide para mostrar possibilidades que nós temos. Então eu estou usando um diagrama de estrutura composta, 2 na verdade lá acima, para mostrar o seguinte, vejam, o diagrama acima à esquerda mostra o quê? Um decorador de bloqueio agregando um dado de 6 faces, que é aquele comportamento que nós já vimos. O decorator recebe a invocação do método de lançamento, trata a lógica do bloqueio, se estiver desbloqueado, repassa a invocação do lançamento para o dado que ele agrega. Muito bem. Agora, na imagem, no diagrama acima à direita, nós temos 2 decorators. Vejam, eu estou dizendo que o Lock Decorator, que é o decorador de bloqueio, agrega o BIP Decorator, o decorator de emissão de som, e este, por sua vez, agrega um dado de 6 faces. Como seria esse comportamento, o comportamento dessa estrutura? O decorador de bloqueio, ele receberia o método de lançamento. Se estiver desbloqueado, ele bloquearia e repassaria a invocação do método de lançamento
para o objeto que ele agrega, que nesse caso não é um dado, mas é um outro decorator, o BIP decorator. O BIP decorator recebe essa invocação, ele faz o quê? Ele executa a responsabilidade adicional, que seria a emissão do som, e invoca o método de lançamento do objeto que ele agrega, que nesse caso é um dado de 6 faces. Funciona. Então, nós teríamos aqui a lógica do bloqueio junto com a lógica da emissão do som como responsabilidades adicionais acrescidas a um dado de 6 faces. Então, sob a ótica do cliente que está enxergando um dado, ele não enxerga essa estrutura, ele enxerga o quê? Que agora o dado ele tem a capacidade de bloqueio e tem a capacidade de emissão de um som. Então, observa, puxa, mas decorator não tinha que agregar o concrete component? Decorator pode agregar decorator? Claro que pode. Então vejam, olha o diagrama de classes aqui abaixo. O decorator, qualquer um dos dois que ali estão, eles agregam a superclasse, que é abstrata. Então, na prática, uma instância de qualquer decorator pode agregar uma instância de quaisquer das classes que estão colocadas ali abaixo, quaisquer das subclasses. Então, um decorator, um lock decorator, pode agregar um BIP decorator, como nós colocamos aqui nessa situação que eu acabei de exemplificar, o diagrama acima à direita? Claro que sim. O contrário, pode um BIP decorator agregar um lock decorator? Pode. Um BIP decorator pode agregar outro BIP decorator e que agrega outro BIP decorator? Pode. Puxa, se eu tivesse 3 BIP decorators, um agregando o outro numa cadeia, como seria o comportamento dessa estrutura? Puxa, a emissão do BIP aconteceria 3 vezes, BIP, 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 ao invés de apenas uma emissão. Então vejam, essa estrutura ela me dá uma enorme flexibilidade se nós comparamos com a extensão funcional via herança. Cada uma dessas possibilidades de BIP com decorator, com bloqueio, um BIP mais bloqueio, bloqueio mais 2 BIPs, 3 BIPs, cada situação dessa, pensando lá na solução via herança, me exigiria uma subclasse de cada dado específico. Então a solução via decorator ela é bem mais flexível, como os exemplos mostram, se nós compararmos, pensarmos na solução tradicional de extensão funcional via herança. Bom, lá no texto da intenção diz que acrescenta que é uma alternativa flexível, mas fala em acrescentar responsabilidades adicionais, dinamicamente, responsabilidades que são acrescidas em tempo de execução. E eu acrescentaria o seguinte, responsabilidades podem ser acrescentadas e podem ser removidas dinamicamente. Então vamos pensar nessa estrutura que aí está, que eu já mostrei antes, onde o cliente ele está interagindo com um decorator. Nota que o método rowDie está sendo invocado de uma instância do decorator, de die decorator. Então o que acontece? Mas esse cliente ele não poderia invocar o método de lançamento rowDie de um dado de 6 faces? Claro que poderia. No diagrama de classes que nós vemos aqui acima de mim, o que acontece? Se o atributo do cliente é do tipo die, a superclasse, o que acontece? Ele pode tanto apontar um dado de 6 faces como ele pode apontar um decorator. Então vejam, se num momento ele está apontando um dado de 6 faces, ele pode, cada vez que ele invoca rowDie, o lançamento acontece. Se de algum modo se tira esse dado de 6 faces, se faz o cliente apontar um dado a um decorator, ao invés de um dado de 6 faces, se ele aponta um decorator, o que ele vai observar? Ele vai observar a responsabilidade adicional do bloqueio sendo acrescentada, sendo inserida. E se por sua vez nós fazemos o cliente voltar a apontar um dado de 6 faces, puxa, agora não tem mais o bloqueio, quer dizer, a responsabilidade adicional do bloqueio é removida em tempo de execução. Como? Ora o cliente aponta uma instância de uma classe, ora o cliente aponta uma instância de outra classe. Muito bem.
Então, está apresentado o padrão de projeto Decorator, que tem esta intenção descrita lá no nosso livro de referência. Então diz lá, o Decorator acrescenta responsabilidades adicionais a um objeto dinamicamente, e Decorator fornece uma alternativa flexível para a extensão de funcionalidade, e aí está a estrutura, o diagrama de classes com a estrutura do Decorator com os seus 3 elementos. Então, se isso ficou claro até aqui, foi compreendido o que é o padrão de projeto Decorator, por meio de um exemplo foi visto como ele pode acrescentar responsabilidades adicionais a um objeto, e com isso compreendido, a ideia é, uma vez que num desenvolvimento eu identifique esse problema, puxa, aqui no meu desenvolvimento eu já tenho algo pronto, mas eu preciso de um acréscimo funcional. Decorator pode ser uma excelente alternativa para isso. E com isso nós vamos fechar esse segundo vídeo de padrões de projeto. Nos próximos vídeos nós trataremos outros padrões de projeto. Então nesse está apresentado o padrão Decorator. E ficamos por aqui.